Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 4 e versículo 2. Esdras 4, 2. Amém? Você achou? Se você não achou, olha para o telão. Diz assim, ó: e chegaram-se a Zorobabel, os chefes dos pais, e disseram-lhe: deixai-nos edificar convosco, porque nós, como vós, buscamos a vós, Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradão, o rei da Síria, que nos fez subir daqui. Amém? Abra a tua Bíblia ainda no livro de Reis, capítulo 17, e no verso 24. Estou lendo a introdução aí do Antigo Testamento para você compreender depois o que eu vou ler no Novo. Diz assim: então uma mulher, 2 Reis 17, desculpe se eu disse primeira, 2 Reis 17, 24. E o rei da Síria trouxe também gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Servaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Eles tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Mais um, vai botando, Kelly. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram em buscar ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram alguns deles. E por isso falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizesse habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou os leões entre ela, e eis que mataram, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportasse de lá, e que vai e habita lá, e ele lhe ensina o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que habitavam em Samaria e habitou em Betel, e lhe ensinou como devia temer ao Senhor. Porém, cada nação fez o seu próprio Deus, e puseram nas suas casas, nos altos, e que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. Amém? Nós temos uma palavra aí muito importante, que a idolatria já vem desde o Antigo Testamento. Fazer ídolo é um dos maiores pecados de abominação para Deus. Fazer ídolo de escultura é um dos piores pecados. Ao ponto que no Antigo Testamento, pela lei, ou antes que a graça de Deus não habitava, a Bíblia diz que Deus repudiava ao ponto de mandar peste, guerra. O povo que contaminava com ídolo, o povo escolhido de Deus, Deus mandava inimigos com espada, ao ponto que as guerras surgiam, mandava animais como leões, tudo que eles habitavam, os leões vinham das matas e matavam o povo, e eles não sabiam mais o que fazer. E aí, eles não sabiam mais como matar os leões, porque os leões vinham, comiam as crianças, comiam as pessoas e sumiam. E aí eles começaram a chegar a uma conclusão, que ali habitava um Deus, o nosso Deus, e esse Deus, ele não aceitava idolatria. Então no Antigo Testamento, a Bíblia diz: quem fere com ferro será ferido. Olho por olho, dente por dente, era uma coisa da lei. Você matava, era morto. Você roubava, cortava o braço. Depende do teu pecado, aquilo ia ser o teu castigo. Mas Jesus vem quebrar todo o protocolo da Bíblia, porque ele se tornou essa maldição. Jesus tornou toda a maldição da Bíblia, da Escritura, da lei, sobre ele veio todo o peso para que nós, na graça, pudéssemos ser aceitos. Aí Deus aceita o católico, Deus aceita o espírito, o feiticeiro, Deus aceita todos. Porém, ele transforma todos no Deus verdadeiro, que é o Deus da Bíblia. Amém? Deus não faz acepção de pessoa, mas o pecado da idolatria nos separa, o pecado da feitiçaria nos separa, o pecado do espiritismo nos separa. Por isso vim de todas as nações. Se eu pudesse, eu colocaria uma placa aqui, igreja para todos os povos. Só que quando você entra aqui, o Espírito Santo que está aqui dentro,
Ele vai transformar a tua vida. E você vai ter certeza de servir ao único Deus. O Deus da Bíblia. O Deus da terra. O Deus que criou os céus e a terra. Amém? Vamos ler um versículo no Novo Testamento agora. Já vou estar pregando logo. Só para você não ficar nas minhas palavras aí. Queria que abrisse a Bíblia no livro de Lucas. No capítulo 9 e versículo 51. Vamos ler mais 2, 3 versículos, eu vou pregar a palavra. Em nome de Jesus. E aconteceu que, contemplando-se os dias da sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Quem é que é? Jesus, né? E mandou mensageiros adiante de si. E eles, indo entre eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe pregarem, ou para prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de como quem ia a Jerusalém. Amém? E nesse contexto aqui eu quero pregar. Feche teus olhos por um momento. O teu aspecto é de quem vai para Jerusalém, mas não a terrena, a celestial. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor habita entre os louvores. A estrada, a terra é o estrado dos teus pés. Nós te louvamos nessa noite e te adoramos porque tu és o único Deus dessa terra, desta igreja. Desde logo nós repreendemos todo mal, todo espírito contrário, espírito de morte, espírito de suicídio. Nós demos uma ordem ao mundo espiritual. Aqui dentro, o poder desse Deus vivo começa a transformar pessoas. Nós cremos no poder da unção, que Deus levantou profetas, sacerdotes, evangelistas, mestres. Deus levantou também aqui nesse lugar pessoas que podem impactar o mundo espiritual. Nessa noite todas as trevas vai recuar e o poder do Altíssimo que está na nossa vida vai contagiar esse lugar, ao ponto de transformar as vidas, Pai. Aquilo que está sobre nós, aquilo que é vindo do céu sobre todos nós, nessa noite é muito mais forte do que o mundo espiritual contrário. Nós não repartimos esse lugar com a enfermidade, nós não repartimos esse lugar com a encrenca, com a briga, nós não repartimos esse lugar com a miséria, porque essa glória que o Senhor tem, ela não reparte com nada do que é mal. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus chegava, aonde tinha escassez havia multiplicação. O Senhor multiplicava pão e peixe. Aonde havia miséria, havia vinho, havia alegria. A Bíblia diz que até nas bodas faltou vinho e comida, e o Senhor fez com que havia abundância. Senhor, nessa noite, aonde está algo errado, começa a alinhar. Aonde há algo parado, começa a fazer andar, meu Pai. Aonde tem uma enfermidade, localiza ela, arranca, em o nome do Senhor Jesus. Pai, nós paralisamos a ação do diabo. Nós demos um basta em todo o mal nesta noite. Nós se levantamos contra, no nome do Senhor dos exércitos, o Deus vivo, o Deus da terra, o Deus do céu. Em nome de Jesus. E você diz: Espírito Santo, você é bem-vindo aqui. Diante da palavra eu me prostro, meu Pai. E eu preciso de Ti, Senhor, nessa noite. Amém? Dá um glória a Deus aí. Aplauda o Espírito Santo um pouquinho. Aplauda Ele. Irmãos, quando eu estava falando ali em Reis 17, 24, 2 Reis, eu estava falando num período do Antigo Testamento, quando Israel havia passado por vários reis pecaminosos. Depois da morte do grande Davi, um dos melhores reis que Israel já teve, o seu sucessor, seu filho chamado Salomão, ele também reina, mas não com tanta veemência e diligência, né, e objetivos espirituais como seu pai, Davi. E na sua morte, a Bíblia diz que o seu filho agora começa a reinar, e ele reina de uma maneira absurda, ele começa a oprimir o povo, e a Bíblia então relata que Deus ele manda outro rei se levantar contra o reinado de todo Israel, porque as 12 tribos estavam juntas, e aí houve uma divisão. 2 tribos, Benjamim e Judá, ficaram com o reino do sul, Jerusalém, e o reino do norte agora é dividido por as 10 tribos, e se levanta Jeroboão, e levanta o reino do norte, Samaria como capital.
Então uma das primeiras coisas que acontece é uma divisão do povo. 10 tribos vão para um lado e 2 tribos ficam. Começa a levantar-se um clima que não é muito bom. Há uma divisão daquele povo, que era para ser tudo filho do mesmo Jacó. Então começa a primeira encrenca entre judeus e samaritanos, entre o reino do norte e o reino do sul, entre Judá e Samaria, em Jerusalém e Samaria. Então aquele clima vai se passando, e a Bíblia relata que muitos reis de Samaria se levantou num período caótico, um período a qual aquele povo só servia a outros deuses, Acabe e outros reis perversos, né? Até mesmo Asa, no final do seu reinado, ele entrou no templo e fez coisa errada, um dos melhores reis. A Bíblia diz que Ezequias também foi um bom rei, e quando Deus disse que ele ia morrer, ele pediu para não morrer, e Deus acrescentou 15 anos, e foram os piores 15 anos que esse rei, né, teve na terra. Se ele tivesse morrido, aceitado a palavra do profeta, e não chorado, ele tinha deixado uma herança, um legado melhor. Mas como ele chorou, ele tocou o coração de Deus, Deus mandou Isaías e multiplicou 15 anos da sua existência. E aí ele só fez coisa errada. E a Bíblia diz que então Judá se retraiu e viu a corrupção que havia em Samaria. Então o primeiro motivo é a divisão da tribo. O segundo motivo, que os reis eram perversos. Então o reino do sul começou a ficar distante do reino do norte. E o terceiro motivo agora começou-se espiritual. Espiritual porque a Bíblia relata que um rei chamado Jargão II, esse rei então ele faz coisas tremendas. Ele domina um período com a Síria, todo o povo do norte, que é Samaria, e ele leva cativo alguns e traz também da sua herança da Síria e coloca dentro de Samaria, de Israel, e começa a contaminar em casamentos com a Síria, com Israel, e torna-se judeus mestiços chamados samaritanos. Então Judá se retrai e não olha mais para Israel, não conversa mais com Israel e discrimina. Quando tem um samaritano, o judeu levanta a cabeça e passa e olha com desprezo. E o que mais chocou depois, quando Nabucodonosor, ele leva cativo todo Israel, e Judá achou que não iria cativo, e fortifica o reino do sul, Jerusalém, mas por causa que Israel cai e não ajuda agora o reino do norte, do sul, então eles criaram mais uma inimizade, porque Nabucodonosor cerca agora também um período de 60 anos depois, e agora leva todo o reino do sul também, Judá, Jerusalém. Mas quando passa o cativeiro, depois de 70 anos, que vem a primeira remessa de volta, que Deus prometeu, que quando aquele povo se arrependeria e voltaria para sua terra natal, aconteceu algo muito forte. Então vem Esdras, vem Neemias e Zorobabel. Zorobabel, ele vem para edificar o templo. Neemias vem para reconstruir os muros. E Esdras vem para colocar a lei e o período da lei junto com Neemias em ordem. Então eles pegam o livro da lei e eles começam a ler e começam a separar o povo. Mais uma vez, você é daqui, você não é daqui. E quando chega o período de Esdras reconstruir o templo, então os samaritanos foram lá, porque o seu templo havia sido destruído por Jargão II em Samaria, e quiseram fazer uma aliança novamente com os judeus, o Judá. E a Bíblia relata então que eles disseram aqui, como eu li, não façamos uma aliança, porque nós, o povo de Jerusalém, vamos construir o templo sozinho. E não aceitaram. Então aí Neemias começa a construir o muro, e aí se levanta Sambalate e Tobias, que eram líderes também, que estavam no domínio, no governo de Samaria, e começam a atrapalhar a construção da Jerusalém restituída. E era um período caótico, e mais raiva se sucedeu, ao ponto que quando alguém ia para Jerusalém, às vezes era morto no caminho, ao ponto que um clima se tornou muito, muito triste. Eles se odiavam ao ponto de se matar, não se visitavam mais, eram irmãos, filhos do mesmo pai, do antigamente chamado Jacó. E isso nós podemos ver que acontece às vezes também, dentro das igrejas, de uma comunidade. Aquela coisa em que não há mais um relacionamento entre pessoas. Às vezes, por que não dizer, nas próprias famílias, irmãos, por causa da herança, se odeiam. Por causa da religião, muitas vezes nós fomos desprezados. Eu estava falando para o Rogério, muitas das famílias nossas nos rejeitam, amigos, parentes, porque nós temos um aspecto de quem vai para Jerusalém.
E a Bíblia então relata que num certo período, Jesus estava passando e ele queria ir para Jerusalém, e ele manda os seus discípulos na frente. E quando os discípulos vão em Samaria, eles são impedidos de entrar, de ganhar pouso, porque eles detectaram que eles eram judeus do Reino do Sul, de Judá, de Jerusalém. E o aspecto deles era um povo de Jerusalém. Então aqueles povos samaritanos dizem: vocês não têm pouso, vocês não vão ficar aqui. Aqui não é o lugar de vocês. A discriminação entre a igreja houve também entre os católicos e luteranos. Eu nunca me esqueço, antigamente, nossos vizinhos lá, quando namoravam uma pessoa católica, ele era evangélico, havia uma grande confusão na família. Era briga, um tinha que ceder, tinha que virar religião. Há um preconceito, chamavam de protestantes. E isso hoje ainda ocorre entre os crentes fiéis à palavra de Deus. Não vai pensar que eles te engolem, nós somos vistos como quem vai para Jerusalém. Mas só que tem uma notícia boa: quem vai para Jerusalém não fica no caminho. Quem vai para Jerusalém é acompanhado pelo Espírito Santo. Quem vai para Jerusalém está amando do próprio Jesus. Ele disse: vai para Jerusalém. Mas o nosso Jesus é mestre. Ele vem quebrar preconceitos. Ele vem quebrar paradigmas. Ele vem quebrar as façanhas em que o diabo levanta distância entre povos. É por isso que aqui é bem-vindo todos os povos. Mas quando eles saem daqui, eles saem transformados pelo poder do Espírito Santo. Eu quero que os espíritas venham, eu quero que os católicos venham, eu quero que os luteranos venham, eu quero que todas as religiões venham. E eu vou pregar o Deus da terra, o Deus do céu. E eu tenho certeza que esse Deus vai impactar esse povo, e eles vão sair daqui transformados pelo poder do Deus. Nós não podemos querer transformar as pessoas com as nossas convicções, ou com nossas forças. Não, quem transforma é o Espírito Santo. Vinde, pegar o peixe certo, a isca certa, para poder trazer as pessoas certas, para que Deus possa transformar. E nesse contexto de briga e guerra, Jesus foi rejeitado de ir para Samaria. Mas a Bíblia diz num outro lugar, eu quero abrir com você agora. Em João capítulo número 4, e no verso 9. Ou melhor dizer, vamos ler um pouquinho mais aqui, ó. Volta no capítulo 4, versículo 1. Eu estou inspirado hoje. Eu tenho certeza que algo vai acontecer aqui. Quando o Senhor entendeu, olha só, quando o Senhor, quem é Jesus? Quando Jesus entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Era necessário Jesus passar aqui em Arroio do Meio nessa noite, nesse lugar. Era necessário Jesus passar aqui. Mais um. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó que tinha dado ao seu filho José. E estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Diz a hora sexta, meio-dia. Diz para o teu irmão, meio-dia. É meio-dia que Jesus chega. Jesus chega com fome, Jesus chega cansado, Jesus volta de um caminho distante sem água. Precisava beber. Olha bem. Mais um versículo. Travou? Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Mais um. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como pode, sendo tu judeu, me... Tu esqueceu um? Não esqueceu? Disse, pois, a mulher samaritana: como pode, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí diz o que eu estava pregando. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Amém? Então, primeiro período, por que os samaritanos não eram bem vistos? Divisões de tribos. Fizeram uma guerra contra Judá. Segundo lugar, se contaminaram com as mulheres, casaram e deram em casamento. Tornaram um povo misto, misturado. E os judeus não permitem isso. Terceiro lugar, não deixaram construir o templo.
quando Sargão destruiu o templo no Monte Gerizim, eles foram impedidos de ajudar a construção por Zorobabel, Esdras e Neemias, eles voltaram e restituíram o templo em Gerizim. Por isso que quando essa mulher vai ter um encontro com Jesus, ela pergunta: escuta, Jesus, tu sendo judeu, como é que tu quer conversar comigo? Judeu nem olha para mim, judeu nem conversa comigo. Para você eu sou impura, eu sou uma pessoa contaminada. E ainda por cima essa mulher aqui, ela já tinha 5 maridos, e estava mais com um amante, e o amante que ela tinha já era casado e não era dela, era de uma outra. E nesse contexto todo, Jesus chega ao poço. Vocês imaginam, Jesus não foi à cidade, porque uma vez ele foi impedido. Talvez a multidão não quer na cidade, mas num poço de água viva que tem aqui no Aimoré, Jesus se assenta aqui à beira das águas do Espírito. E quem se chega no poço, não interessa a situação que você vem, não interessa a situação que você estava, não interessa quantos maridos passou na tua vida, não interessa quantas crises você já teve, não interessa as enfermidades que você carregou. Eu tenho uma notícia para você: aquele que se assentou no poço, ele tem uma resposta de Deus para a tua vida. E a Bíblia então relata: tu sendo judeu, fala comigo? E Jesus disse para ela: olha, mulher, se tu soubesse que quem fala contigo é o dono do poço e tem água viva para ti. E a mulher disse: o quê? Já que tu está falando, os judeus vão conversar um pouquinho. Tu falou, eu vou falar. Tu quer dizer que tem água se tu não tem nenhuma caneca para tirar do poço? E nenhuma corda e um balde? Como é que tu quer dar água para mim? Se esse poço só eu tenho, trouxe o cantilho e tenho a corda. E Jesus disse assim para ela, olhando nos olhos: ah, mulher, se tu soubesse a água que eu vou te dar, jamais tu voltaria a ter sede. Eu quero dizer para você, você chegou no lugar certo. Você jamais vai ter sede. Mas pastor, sede do quê? Quando você vai na balada, volta a ter sede. Outro fim de semana você tem que fazer o teu ego crescer. Quando você tem vícios, você tem que continuar com o vício, porque senão parece que você sente falta. Quando você tem outras coisas, tudo parece que você tem que continuar. Mas quando você chega na fonte de Jesus, Jesus te liberta, Jesus te consola, Jesus te dá uma água do Espírito que você se sacia e torna-se a jorrar uma água viva para contaminar, para gerar para Cristo uma geração perfeita. E naquele contexto Jesus está lá, e aquela mulher observa Jesus. Ela disse: mas que água é essa? Dá para mim, porque eu estou cansada de vir para o poço. E olha que vim no meio-dia, num sol quente, a distância de Sicar ao poço, uns dizem que dá 13 quilômetros. Aquela mulher vinha com um balde de 12 a 15 quilos na cabeça. Não era fácil, minha filha. E justo de meio-dia, porque não havia ninguém no poço. E Jesus sabe que quando não tem ninguém por você, Ele vai estar lá te esperando no lugar certo. Quando você diz: eu estou desenganado, eu estava no hospital, eu estava aqui, eu estava lá, e você faz uma oração sincera, não interessa se você é católico, espírita, não interessa se você é samaritano ou judeu, Jesus está ouvindo a tua oração e está te levando um evangelho puro, uma água viva, para restituir a tua vida nessa noite. Então aquela mulher diz: me dá dessa água, eu estou cansada de vir buscar água aqui. E Jesus olha para ela e disse: mulher, onde é que está o teu marido? Jesus quer tocar ela assim um pouquinho com alfinete, diz assim: por que você está carregando esse peso? Se você tivesse um marido, mulher, é proibido de carregar. Quando a gente vai a Israel, quem carrega criança é homem. Você não vai ver uma mulher carregando uma criança nem de 2 quilos. Aí para os maridão, ó, quando a criança chora, agarra do colo da mulher, porque quando a mulher tiver 50, 60 anos cheio de hernia de disco, aí você vai querer encostar nela, vai dar um pontapé em você. Aí você vai querer bem, bambam, e não vai ter. Porque nós somos para Israel e eu cuidei, você vai para lá um dia e diz amém. Não tem uma mulher que carrega criança. Os homens andam com uma sacolona na frente, a criança enfiada aqui, ou nas costas. Estão lá eles, ó. E eu perguntei para o guia, que era judeu, naturalizado: por que as mulheres não carregam criança? Porque elas são fracas de coluna. Judeu preserva, ele é o homem da casa, ele é como Cristo que amou a igreja. Então se nós queremos que Cristo mora pela igreja, mora pela tua esposa, cada dia crucifica a tua vida por ela, seja homem de Deus.
Eu estive pregando essa semana muito forte lá em Santa Cruz. Eu disse assim, eu olhei para um cara, o cara tinha um bigodão muito forte. O cara era cabra macho. Ele deve estar assistindo agora. E disseram para mim assim, você vai na fazenda dele, ele tem caminhões, deve estar me assistindo. Cuidado o que você fala com ele. Eu falei, pode deixar que eu vou botar fogo no espírito. Quando eu cheguei na casa dele, começo a conversar, me preparou um manjar. Fora do normal, uma comida assim de panela, aquela carne do interior. E aí eu olhei para os olhos dele, eu disse, você é um ferro muito duro, mas eu vim com o fogo do Espírito, eu vou te botar na fornalha, eu vou te fazer vermelhar, e vou botar mareta em você, e vou te moldar como o Espírito Santo quer. Eu pensei, agora vai sobrar pedrada. Ele olhou para mim, começa a chorar. Eu me abraço nele, ele disse, pastor, é isso que eu queria, alguém que governe a minha vida. Oh, não existe homem duro nem pedra. A Bíblia diz que a água é mole, mas tanto bate quanto fura. Sabe por quê? Porque a persistência, ela vai muito além da dureza, meu filho. Aquele que tem persistência e ama o seu esposo, a sua esposa, ele conquista em qualquer ambiente, seja pedra, seja água, seja ferro. Você tem algo muito mais poderoso do que o fogo. Você tem o fogo do Espírito. A Bíblia diz que jogaram em João, e João não tinha jeito de morrer, degolaram e a cabeça grudava. E o rei diz que cortava a cabeça, enterrava, outro dia João estava vivo. Porque Jesus largou uma palavra profética. Que te importa, Pedro, se ele fica até que eu venha? E o rei já estava enjoado de João, disse, prepara um tanque de água, ou de óleo quente. E agora eu mesmo quero assistir a morte desse tal de João, o discípulo. Daquele povo do caminho. Botaram o fogo, o óleo começou a ferver. O rei sobe na arquibancada, bota uma escadinha, quer empurrar João. João diz, pode parar. Eu já estou com quase 85 anos, estou cheio de artrite, já preguei demais, caminhei com calo, eu quero morrer mesmo. Eu quero ir para junto dele, se vocês querem me matar, eu vou subir na escadinha sozinho. O Joãozinho sobe na escadinha, dá um pulo na água, no óleo, e o rei achando que ia morrer, João mergulha, solta água, o óleo pela boca, sai nadando. E o rei disse, mas o que tem esse cara? Aí João olha para cima, não tenho como morrer. Eu tenho uma palavra profética, quem tem profecia não morre. Quem tem profecia não morre. E João estava nadando lá no tanque de óleo quente, porque o rei não tinha entendido. Ele disse, mas o que tem esse João? O óleo devia cozinhar. Ele diz, você não entendeu, aquele que me deu o óleo, é o óleo muito mais quente que esse aqui, é o óleo do Espírito. Esse óleo queima aqui dentro muito mais. Esse óleo cura, liberta, esse óleo é poderoso. Eu quero passar desse óleo para você hoje. Eu quero que você leve dessa água e desse óleo para casa hoje. Pastor, o que eu tenho que fazer? Ser crente. Você é chamado, cuida que os leões não te mordem. A Bíblia diz que o leão anda de redor, tragando a quem ele possa tragar. Esses leões que pegavam as pessoas, ele continua sendo o mesmo. Está certo que o diabo está velho e desdentado, mas de vez em quando ele acha uma carne mole, um crente que está com a cabeça frouxa. E aí ele arrasta, mastiga lá um pouco. Mas eu quero dizer para você que o verdadeiro leão é Jesus Cristo da tribo de Judá. É aquele que entrou dentro da caverna com os leões, com Daniel, e os leõezinhos serviram de travesseiro, porque quando o meu Jesus entra num ambiente, não tem macho, não tem leão, não existe nada que pode impedir o agir de Deus. E Deus já chegou aqui nessa noite. Deus já chegou aqui nessa noite para transformar vidas. Então Jesus pergunta para a mulher, aonde está teu marido? Que você está cansado e quer dessa água que eu tenha. Mas a mulher não tinha entendido ainda que era o Espírito. Ela disse, eu não tenho. E Jesus olhando para ela, disseste bem, você não tem marido, porque o que tu tem é amante, ele é de outra mulher. E tu já tiveste 5, e com nenhum tu ficou. E o 6º que tu tem não é teu, é emprestado. A mulher olha e diz, eu vejo que tu é profeta. Aí começa o contexto, eu vejo que tu é profeta. A mulher começa a se intrigar, porque como é que esse homem que nunca ela tinha visto, começa a falar aquelas coisas tudo para ela. Eu quero dizer para você que muitas pessoas passaram na tua vida. Muitos namorados, muitas enfermidades, muitas situações quase de falência,
muita situação quase de morte. Talvez 1, 2, 3, talvez 6. Mas o 7º que está chegando agora, é o lugar que você chegou aqui. Esse 7º que é Jesus, na vida daquela mulher, na tua vida, vai resolver a situação. O 7º que está aqui, é que vai causar uma impressão na tua vida e jamais incomparável. Aquela mulher então se assusta e diz: eu vejo que tu é profeta. Me dá dessa água. Ele disse: se eu te der dessa água, você jamais vai voltar a ter sede, porque um rio de água viva vai jorrar dentro de você. Aquela mulher larga os baldes, largam tudo, porque os samaritanos também esperavam o Messias, que podia trazer uma restituição, para que ele se tornasse de novo um povo só com os judeus. Então ela abandona Jesus, abandona o balde, abandona tudo e sai correndo e vai para Sicar, em Samaria. E chega na cidade e começa a pregar para todo mundo. Eu encontrei alguém no poço diferente, eu acho que é aquele que nós esperamos. Eu acho que é o Messias restituidor. É aquele, porque eu estava lá, ele me revelou tudo. Aquela mulher agora que era rejeitada, aquela mulher agora que era desprezada, aquela mulher que não podia nem pegar água, a não ser de meio-dia, contra outras mulheres não estavam, começa agora a pregar o Evangelho. Mas pastor, por que eles não rejeitaram? Porque não interessa quem você foi, interessa que quando você tem um encontro com Jesus, a tua palavra começa a ter crédito. É verdade, quando, pastor, eu fui um maconheiro, um bagunceiro, eu fui um perdido, não interessa, quando você tem um encontro com Jesus, algo muda. Quando aquela mulher foi na cidade, ela já tinha o poder da água viva, começou a impactar as pessoas, e as pessoas se assustaram, e diz que deu um avivamento no poço de Jacó. Eu creio que Jesus está sentado aqui, pelo Espírito Santo. E eu creio que você veio aqui a um convite de uma samaritana. Eu não sei quem é o samaritano na tua vida, que estava perdido por aí, e um dia Jesus achou no poço, e através dessa pessoa você também chegou no poço. E outra pessoa chegar no poço. O interessante é que nós chegamos aqui na IPAB e Jesus está aqui. E Ele vai transformar a tua vida de uma maneira tal, que você vai se apavorar. Em nome de Jesus. Você crê? Eu não vou mais pregar. Eu quero curar pessoas agora. Se a água da viva, a água do rio vivo está dentro da minha vida, eu quero impactar pessoas. Onde é que está teu esposo? Ele está aí? Chama ele lá. Chama ele lá. Diz para ele que ele tem só 5 minutos. Para vir aqui, e 5 minutos para falar. Eu vou fazer as coisas pelo Espírito. Amém? Se você sabia que Arroio do Meio de novo voltou o espírito da morte, e nada acontece nessa igreja sem que as pessoas nos divulguem. Pessoas estão sendo mortas, assassinadas, pessoas estão batendo carro, e pessoas estão se suicidando. De vez em quando o anjo da morte desce, e ele passeia assim, e você precisa botar sangue no umbral da porta. Você precisa sair lavado aqui, botar a tua vida em dia. Pastor, eu não sou casado, estou vendo case. Pastor, eu estou fazendo, não faça. Pastor, faça algo certo para viver algo certo, para ser restituído certo. Essa semana um casal me disse: pastor, por que eu não prospero? Aí eu comecei a ler a Bíblia, ele falou: pai, isso eu não faço, então Jesus não pode fazer. Porque Deus não pode ir contra a palavra dele. Se a Bíblia diz isso aqui é pecado, aquilo é bênção, você faz o que é bênção. Em nome de Jesus. Vem aqui, filhinho. O Espírito Santo mandou tu dar um testemunho aqui, Tu consegue dar em 5 minutos? Amém. Eu queria deixar, agora no Ousado Amor vai fazer 1 ano que eu estou na IPAB. Eu recebi do pastor Sérgio, 3 meses que nós estávamos aqui, que nesse ano de IPAB eu ia prosperar muito mais do que a minha vida toda. E quando eu entrei aqui, eu estava com um carro com documento vencido, moto documento vencido, a IPTU da casa vencido. E há 6 meses atrás eu me lembro que ia na casa da minha mãe, antes dela falecer, ela me dava um pacote de massa.
pacote de arroz, porque não tinha nem o que dar para comer para meus filhos. E um dia eu vim num apelo aqui na frente e disse para o Senhor, Senhor, se o Senhor é verdadeiro e tem falado tanta coisa para mim, me prove, me tira dessa situação, que eu nunca consegui ser dizimista. Eu disse, eu quero ser dizimista, Senhor, mas eu não quero que seja mudado nesse ano, mas sim nessa semana. Isso foi no domingo, na quinta-feira eu fui para a rua. Quando eu cheguei em casa, contei para minha esposa, ela começou a chorar, ela disse, o que nós vamos fazer agora? Eu disse, nada, o Senhor está no controle. Resumindo, eu consegui pagar todas as minhas dívidas, consegui dar um carro para minha esposa, guardei dinheiro e para completar, um mês atrás, Deus me deu mais um carro zero. Viu? E outra coisa, o emprego que ele tinha, ele está ganhando bem mais. Deus já deu um emprego bem melhor. E nunca trabalhou numa empresa tão boa. Sem precisar sair de casa para pedir emprego. Você tem que estar debaixo da promessa de Deus. Quando você vem para frente, você não vai só vir para frente. Você vai se assentar com Cristo. Aquele que tem água, ele vai fazer você jorrar um rio de água viva. Agora, se você não vive a palavra, meu filho, Deus não pode viver com você. Amém? Amém? Como é que vão andar dois juntos se não tiver em comum acordo? Tu já pensou se a mulher puxa para um lado, o marido puxa para o outro? Tu já pensou se Jesus puxa para um lado, a igreja puxa para o outro? Você tem que estar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Tem muita bênção chegando para pessoas aqui. Essa semana Deus me buzinou. Tem bênção atrasada chegando aí, porque pessoas estão fazendo propósito com Deus. Tem bênção chegando na vida de muita gente que nem vão esperar. Tem coisas surgindo no mundo espiritual que as pessoas nem vão imaginar. Amém? Porque você não está num lugar simples, você chegou no poço de Jacó. E Jesus está nesse poço. Ele quer transformar a tua vida. Aquela mulher teve um encontro e nunca mais teve a sede. Mas pastor, ela nunca mais bebeu água? Não. Ela nunca mais se preocupou aonde ela tinha que ir, o que fazer, onde é que buscar. Ela teve o Espírito Santo dentro dela. E ela sabia o Deus que ela deveria servir. E para dizer para vocês que Jesus quebrou o protocolo, né? Como eu disse para vocês que Jesus vem e Ele quebra os paradigmas, aquilo que estava desalinhado, a inimizade, Jesus vem para reconciliar. A Bíblia diz que em Atos capítulo 8, Jesus morre e ressuscita, dá ordem para os discípulos pregar, cai Pentecostes no Atos 2. Atos 3, Pedro começa a pregar para 1.200, ganha mais não sei quantas mil almas. E aí começa um avivamento em Jerusalém. Jesus vai a Filipe e disse, desce para Samaria. Porque lá também tem uma promessa de Jesus. E a Bíblia diz que Filipe vai a Samaria e ele é impactante naquela cidade ao ponto que as pessoas se convertem, e o poder de Deus chega lá, paralítico caminha, a Bíblia diz que cego vê, e a Bíblia diz então aquele Pedro e João que não queria para Samaria, ouve falar que Filipe desceu a Samaria. E desce também Pedro, e desce João, e a Bíblia diz que o avivamento desceu quando Pedro e João vêm. Não é só cura, poder e maravilha, o Espírito Santo começa a batizar os samaritanos também. Tem samaritano aí? Eu não quero saber a tua religião, hoje você vai ser batizado pelo Espírito Santo, hoje o Espírito Santo vai impactar a tua vida. Eu não quero saber se você é samaritano, o Deus que eu tenho aqui do poço, Ele é muito maior do que nós está distante, do que muito maior do que aquilo que nos separa, é aquilo que nos une pelo poder de Deus.